Olá pessoal, sou a professora Renata Tomazelli. Hoje nós vamos falar sobre cuidados maternos imediatamente após o parto. No vídeo anterior nós falamos dos cuidados direcionados ao recém-nascido e nesse vídeo nós vamos direcionar o foco para a mãe, para a parturiente. Então esses cuidados eles vão ser condutas tomadas durante o que nós chamamos de quarto estágio do trabalho de parto. Período esse que começa com a expulsão da placenta, e dura até 4 horas após o nascimento. Então, a partir do momento que saiu o feto, e aí com toda a saída dos anexos embrionários, inclusive a placenta, nós damos o nome desse período de quarto estágio. Esse vai ser o período, então, de relaxamento da mulher. A mulher em trabalho de parto normal, quando ela chega nesse momento, após a saída completa do feto e os anexos, ela entra em um estado de calmaria, de relaxamento, É como se fosse uma recompensa para todo aquele sofrimento, aquela dor durante o período do trabalho de parto. Então, o corpo da parturiente vai passar por inúmeras mudanças fisiológicas, mudanças essas que serão importantíssimas para a gente verificar se esse período do pós-parto está evoluindo de forma adequada, Então, teremos mudanças fisiológicas que nós vamos verificar logo adiante. E teremos também mudanças psicológicas, Porque é um novo ser, é uma nova mulher e um novo momento que precisa de um processo de adaptação. E o foco da conduta da enfermagem, neste momento, nessa etapa, envolve observação atenta. Então, nós temos que ter um olhar atento para essa mulher e frequente na busca de hemorragia. Então, nesse momento do pós-parto, o que pode vir a complicar o quadro dessa mulher é um quadro de hemorragia. Então, a taxa de mortalidade por hemorragia no pós-parto ainda tem um percentual muito significativo. E os nossos cuidados, se prestados de forma adequada, atento, na busca desse grande problema que é um quadro hemorrágico, nós vamos aí favorecer muito mais a vida, a qualidade de vida dessa mulher. Fornecer medidas de conforto e, importantíssimo, promoção do vínculo familiar. Lá no vídeo sobre o recém-nascido, falei bastante a respeito do aleitamento materno, falei sobre a golden hour, o aleitamento imediatamente após o parto, o contato pele a pele, essa promoção do vínculo. E aqui a gente volta a falar sobre isso, que é importantíssimo, promover o vínculo familiar. Então, o que nós temos que avaliar? Entrou na quarta etapa, no quarto período, que daí a gente já sabe qual é, o que a gente tem que se concentrar? Nós temos que direcionar o nosso cuidado a quê? Então, nós temos que concentrar nos concentrarmos nos sinais vitais da parturiente. Então, o que é sinal vital? Pressão, arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, e dor. A dor entra como um sinal vital, Nós temos também que avaliar a condição do fundo do útero e a área perineal. Então, lembra que a gente já estudou o que é a região do períneo, Então, essa região que envolve a vulva e esse espacinho, até o ânus, a gente classifica como área perineal. Nós vamos aprender como que nós vamos avaliar esse fundo do útero, por que ele tem que ser avaliado. Nós temos que verificar a medida de conforto, o nível de conforto dessa mulher, se ela tem dor, se ela não tem, se ela está bem acomodada no leito, se ela quer adotar determinada posição. Nós vamos ver que no parto normal, a mulher ela tem mais liberdade de se movimentar no pós-parto, No parto cesáreo já é um pouco diferente. É necessário uma restrição aí por um curto período de tempo no leito, A mulher vai poder se levantar depois de um determinado momento. Mas a mulher que realiza o parto normal, ela tem muito mais liberdade, Volume de lóquios, nós vamos ver o que significa lóquios. E o estado da bexiga, A bexiga, onde fica reservada a urina. Então, quando eu falo de concentrar nos sinais vitais, uma das regras que a gente tem que seguir, essa regra tá no livro da Risse e tá naquele manual
naquelas diretrizes de assistência ao parto normal. E logo na primeira hora, depois do parto, a mulher, você, enfermeiro, junto com a sua equipe, vai ter que verificar os sinais vitais dessa mulher a cada 15 minutos, tá? E aí, nas horas subsequentes, né, que daí ela provavelmente vai ficar aí 24 horas dentro do hospital, ou às vezes cada hospital tem uma conduta, mas no mínimo 24 horas a mulher fica em observação. Nas horas subsequentes, a cada 30 minutos. Se não teve nenhuma alteração, não vai ficar 24 horas vendo de 30 em 30 minutos, mas nas primeiras 4 horas, geralmente é verificado de 30 em 30 minutos, tá? Pressão arterial deve permanecer estável dentro da faixa normal, porque uma pressão elevada ou uma pressão baixa, né? Quando eu tenho uma queda de níveis tensionais, isso me indica hemorragia. E se eu tenho níveis tensionais elevados, eu tenho um risco de desenvolver um quadro hemorrágico. E se eu tenho queda, eu já posso ter um risco de hemorragia um quadro de hemorragia já instalado, né? Porque quando eu mensuro a pressão me diz a força que o sangue está fazendo na parede das minhas artérias. Se eu tenho um nível pressórico baixo, significa que o sangue não está forçando, ou seja, pela lógica a gente pode pensar que o volume sanguíneo está baixo. Esse quadro pode vir acompanhado de uma taquicardia, que é um mecanismo compensatório do sistema circulatório para manter o equilíbrio. Então, se eu tenho um volume sanguíneo baixo, o coração tem que bombear mais. Então, eu posso ter um quadro de hipotensão junto com um quadro de taquicardia, tá? Então, isso daí pode me indicar um quadro de hemorragia uterina e a elevação pode me sugerir um quadro de pré-eclâmpsia. Então, na primeira hora após o parto, verifica sinais vitais de 15 em 15 minutos. Nas horas subsequentes, no máximo 4 horas após, de 30 em 30 minutos. Falando ainda de sinais vitais, a frequência cardíaca, para estar, né? Aqui eu tô falando para vocês de dados de sinais vitais normais, né? Níveis basais, níveis adequados. Então, a frequência cardíaca dessa mulher vai ter que estar entre 60 a 70 batimentos por minuto, principalmente nesse período imediatamente após o parto, que ela está no estado de relaxamento. Tá? Isso também pode estar associado ao decréscimo no volume sanguíneo após a separação da placenta. Então, esse nível de frequência cardíaca dentro dessa faixa de 70 a 100 se justifica muitas vezes por isso. A frequência cardíaca elevada, como eu já falei, pode ser indicativo de precoce perda sanguínea. Então, é um sinal de hemorragia quando eu tenho um pulso muito acelerado, tá? Febre pode ser indicativo de desidratação. Então, quando eu tenho uma temperatura entre 37,3 a 38, eu posso ter uma febre baixa, né? Que pode me indicar desidratação. Ou se eu tiver uma temperatura acima de 38,3, que já é um quadro, um valor bem alterado, eu posso ter um quadro de infecção. Né? Isso daí pode aparecer em mulheres que tiveram a bolsa rompida, por exemplo, uma mulher que a bolsa rompeu e demorou, não que não possa, depois da bolsa rompida o parto vai evoluir naturalmente, mas às vezes demora-se muito. Com a bolsa rompida, os micro-organismos da região vaginal podem ascender, né, o canal vaginal, chegando à cavidade uterina e podendo a mulher desenvolver um quadro infeccioso. Tá? Então, a gente pode... É só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem quando eu digo aqui infecção. E quando eu tenho o normal, né, dessa mulher, a frequência respiratória dela seria de 16 a 24 incursões por minuto, tá? Com um ritmo regular em mulheres que não têm um problema respiratório instalado, tá? Uma mulher que tá com um pulmãozinho legal. Ah, tá, professora. A senhora disse também que a gente precisa avaliar o fundo do útero. Sim, o útero ele não vai ficar flácido, ele não vai ficar do tamanho que ele estava quando a mulher estava grávida, né? Estudos dizem que o útero materno ele aumenta cerca de 1000 vezes o tamanho original. Então, fecha sua mão aí, as mulheres. Os homens têm a mão um pouco maior, mas as mulheres, quando você fecha sua mão, o seu útero fica em torno
O seu útero é em torno desse tamanho, mas os meninos podem fechar para ter uma noção de como é. O útero, quando não grávido, ele tem esse tamanho, mas ao final da gestação, estudos dizem que ele pode chegar até 1000 vezes esse tamanho. Então é um aumento muito grande para caber toda a estrutura do feto e os seus anexos, né? E líquido, e enfim. E aí, quando essa criança sai, o útero ele vai começar a retroceder, ele vai começar a voltar ao seu tamanho original. Então, nós precisamos avaliar esse fundo do útero, avaliar a altura que ele está, a posição e a consistência a cada 15 minutos durante a primeira hora, porque eu preciso ter um útero consistente. Se eu tenho um útero flácido, um útero flácido é indicativo de hemorragia. Se o útero está flácido, eu posso desenvolver um quadro hemorrágico, porque eu preciso da contração. Eu não preciso de vasos contraídos para parar de fluir sangue. Por isso que eu preciso palpar o útero e ele tem que estar consistente. No livro da Rice, ele fala que quando você palpa o abdômen de uma mulher na primeira hora após o parto e o útero está flácido, pode massagear esse útero até ele se tornar mais consistente, tá? Evitando assim sangramento. O fundo do útero deve ser firme, então você vai palpar aí, acima do umbigo, você vai sentir com o bordo da sua mão, com o rebordo da mão, você vai palpar e vai sentir o fundo do útero, tá? No livro da Rice, ele fala que o útero tem que ter o tamanho de uma toranja. É que lá nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem o que é uma toranja, ela é um pouquinho maior que a laranja, tá? Mas nos livros nacionais, a gente também tem como referência que o fundo do útero tem que ter o tamanho de uma laranja, tá? Aonde que esse fundo do útero tem que estar localizado? Na linha média, logo abaixo do umbigo, tá? Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês. No final do primeiro dia, ele vai estar um pouquinho acima do umbigo, tá? No segundo dia, ele já vai ter descido um pouquinho. No terceiro dia, o útero já vai estar em cima da cicatriz umbilical. Então, imagina só, o fundo do útero estava quase aqui na região do epigastro. Ele vai descer, 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 e lá no 10º dia, ele já vai ter praticamente alcançado o tamanho original dele, tá bom? Então, a avaliação do fundo do útero é importante para eu palpar o útero e verificar a consistência dele. O útero, ele tem que estar consistente, ele não pode estar flácido. Se ele estiver flácido, existe esse recurso da massagem, tá? Mas se a mulher estiver desenvolvendo um quadro hemorrágico, outras condutas terão que ser tomadas, tá? Eu também tenho que avaliar a genitália, né? Em partos, muitos partos partos vaginais, tá? Que a gente tá falando de parto normal, parto vaginal. Muitas mulheres não têm laceração, tá? Da vagina. Mas vocês podem procurar aí, enquanto eu vou falando aqui na aula, procure aí laceração vaginal no parto normal. Vocês vão ver aí como que fica a região do períneo em partos que a circunferência da cabecinha do neném é grande e pode e o ósteo vaginal da mulher não abrir tanto para essa passagem ou não ser suficiente e vir a lacerar. Nessas situações de laceração, pode ser necessário a episiotomia, a episiorrafia. Episiotomia é o corte que muitos médicos fazem, esse corte. Depois vocês veem também, eu não coloquei aqui a imagem, deveria ter colocado. Mas como que é a episiotomia? Tem uma forma de cortar, tá? Pro lado esquerdo e direito do períneo, não em direção ao ânus, né? Senão a gente faz um corte que pegando a musculatura e ligando aí o períneo com a região anal. Então, a gente precisa verificar se teve laceração, se teve episiotomia, verificar como que está, né, a sutura, como que foi feita essa episiorrafia, verificar se tem algum sangramento, né, avaliar toda a genitália, a gente precisa olhar. Eu também preciso verificar o nível de conforto dessa mulher. Lembra que eu falei lá dos sinais vitais? E o 5º sinal vital é a dor? Preciso verificar se essa mulher tem dor. Se ela tá com dor, pergunta numa escala de 0 a 10 quanto tá essa dor. Se ela falar que tá 3, ela não tá com tanta dor. Mas se ela falar pra você que tá 7, 8, 9, é uma mulher que tem bastante dor. Tem várias escalas de dor. Nas maternidades, eles adotam aí as escalas de dor, né? Aí, de repente, no lugar onde vocês forem trabalhar, cada lugar vai ter
o seu tipo de escala de dor. E aí, geralmente, o obstetra ou a enfermeira obstetra já deixa prescrito um medicamento analgésico, né? Porque ela vai ter dor, pode vir a ter dor no pós-parto, principalmente pela episiorrafia ou um pouco de cólica, né? Por conta dessa contração uterina aí de retorno, pode vir a ter um pouco de dor. Meu celular tá com um probleminha que ele caiu na água hoje, vocês viram que ficou aí, por isso que eu até demorei um pouquinho para gravar esse vídeo para vocês. Eu vou avaliar lóquios. O que são lóquios, né? Lóquios é a secreção vaginal que é de origem uterina, tá? Que ela pode ser vermelho vivo, né? Vermelho rubro, vermelho sanguinolento, que vai ser do primeiro ao terceiro dia, pode ter essa característica, a secreção. Do terceiro dia em diante, a coloração já vai mudando, né? Vai ficando com menos avermelhado, amarronzado e até que some esse lóquios, né? A gente precisa avaliar o lóquios para ver se essa mulher tá tendo uma perda sanguínea muito significativa, né? Se eu tenho uma quantidade de lóquios muito grande, eu tenho um sinal possível de hemorragia, certo? Então, é uma outra coisa que a gente precisa avaliar. Eu também preciso avaliar a bexiga, né? Eu vou verificar se tem retenção urinária. Nas mulheres que fazem parto cesárea, geralmente elas vão vir da sala, lá do centro cirúrgico com uma sonda vesical, tá? Mas nem sempre as mulheres do parto normal não vêm. Mas a gente precisa, por exemplo, nas mulheres de parto cesárea, a gente precisa palpar essa bexiga, verificar se tem retenção urinária. Então, palpe a bexiga para verificar se está cheia. Uma vez que mulheres que receberam anestesia epidural apresentam diminuição da sensibilidade na região vesical. Lembrando que não é só mulher do parto cesáreo que pode receber anestesia epidural. Existem mulheres que fazem parto normal, que optam por métodos de alívio da dor, métodos farmacológicos, e aí a gente vai ter as anestesias também. Então, essas mulheres podem desenvolver retenção urinária. Então, a gente precisa palpar a região da bexiga, né? Lembrando que a bexiga fica à frente do útero, e aí a gente pode palpar e verificar se há retenção urinária. E nós precisamos tomar medidas necessárias que assegurem o esvaziamento da bexiga, porque o não esvaziamento pode deslocar o útero da sua linha correta, que ela tem que ficar, o útero fica na linha média, como eu falei, logo deve ficar na linha média. Com a bexiga cheia, pode haver um deslocamento do útero para as laterais, e isso pode levar a um quadro hemorrágico, tá? Pessoal, as referências, desculpa, o celular não tá legal, não sei se vai ficar ruim, mas eu acho que vai dar para assistir. As referências que eu usei são as mesmas lá da assistência ao recém-nascido, tá? É as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto e o livro da RICE, tá? De 2019. Não sei porque não saiu disponível, mas é o mesmo link que tá no vídeo da assistência ao recém-nascido. Eu agradeço a atenção de vocês, bons estudos e estou à disposição. Forte abraço!